Então, a nossa saudação aos participantes do 11º Encontro de Formação Continuada de Professores e Professoras das Escolas Públicas do Campo do Sudoeste do Paraná. Essa aqui é uma atividade organizada pela Refocar, a nossa rede de formação de educadores e educadoras das escolas públicas do campo do Sudoeste do Paraná, coordenados pela professora Cecília, juntamente conosco, no grupo de pesquisa, de estudo, educação, formação humana e movimentos sociais populares. Esse encontro, nós fechamos o processo de formação de 2023 em relação aos determinados encontros que nós fizemos o planejamento no início do ano. É importante frisar que todos os encontros, eles estão gravados e estão disponíveis para que possam ser acessados no nosso canal no YouTube. Então, estamos, ao longo desse ano, tratando de diversos itens, diversos temas que interessam às escolas públicas do campo, que interessam à educação do campo, aos educadores e educadoras das escolas públicas do campo. Essas diversas temáticas temos tratado nos últimos encontros sobre um instrumental teórico metodológico que envolve inúmeras movimentações das escolas, assim também inúmeras práticas, inúmeras ações. Nós temos o planejamento dessas atividades, elas se dão pelas trilhas, pelo inventário da realidade, pela constituição do dossiê, além de muitas outras. E hoje tem duas movimentações das escolas que podem ser construídas na efetivação da modalidade da educação do campo, que é as experiências de trabalho com o planejamento coletivo interdisciplinar e as varandas de partilha. Talvez o aspecto principal, um dos aspectos principais, um dos aspectos do planejamento, é que o planejamento agora, essa ação do planejamento, ela dá a possibilidade de constituir-se como uma mediação entre os conteúdos, os conceitos, a organização do currículo e, ao mesmo tempo, trazer para dentro da escola a realidade colhida por meio do inventário e que se sintetiza no dossiê. Então, a equipe pedagógica, juntamente com os docentes, organiza-se para que possa ser feito e organizado o processo de ensino-aprendizagem. Então, para contribuir na formação de hoje, nós temos a presença do professor Claudinei de Oliveira, que é o professor diretor do Colégio Estadual do Campo, do Paulo Freire, lá do assentamento Missões, que vai falar, então, sobre as varandas de partilha, o planejamento coletivo interdisciplinar. Mas antes de passar a palavra para o Claudinei, a professora Cecília vai fazer uma abordagem geral sobre o planejamento, sobre o instrumental teórico-metodológico, em todos os seus passos, as suas atividades, as suas ações, e depois, então, passa a palavra para o professor Claudinei, para trazer essa experiência de como foi feito esse planejamento, como é feito o planejamento coletivo interdisciplinar e também as varandas de partilha. O que é isso? Como se constrói isso na escola, como que se coloca essas movimentações dentro da escola, fora da escola, com a comunidade, para que, afinal de contas, esse é nosso grande objetivo. Nós estamos trabalhando, nós estamos tendo essas formações, a participação nesses fóruns que nós estamos construindo esse ano, ao longo de 2023, justamente para, de alguma forma, em inúmeras dimensões, efetivar a modalidade da educação do campo nas escolas públicas aqui no Sudoeste do Paraná. E queremos que essa experiência construída aqui se constitua minimamente como um referencial. E acreditamos que, ao longo desse tempo, desde 2015, está se construindo um grande instrumental. E esse instrumental teórico-metodológico, discutido pelos nossos diversos encontros, nos dão a condição de dizer, sem dúvida nenhuma, é um caminho possível de fazer com que as escolas públicas do campo se constituam efetivamente de acordo com os princípios, as metodologias, as dimensões pedagógicas e políticas da educação do campo.
e se faça presente, se efetive concretamente essa modalidade desde 2010 no país. Boa noite, todos e todas. Bem-vindos, né, os que estão aqui em pequeno número nesse final de ano, todos justificando que estão com a corda no pescoço, assim, afogados de trabalho. Mas a gente sabe que muitos deles, inclusive, disseram, a gente vai ver depois na gravação no YouTube, né? Então, fica registrado aqui esse conteúdo da nossa última live, tratando dos instrumentos que usamos nas escolas e de todo esse instrumental teórico-metodológico. Eu penso que é importante a gente resgatar um pouco aqui, até porque o Claudinei, que na época era professor e hoje é diretor do Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, né? Quando a gente começou, o grupo tinha uma grande preocupação com o futuro das escolas públicas do campo, né? E com esse distanciamento que tinha entre a teoria que a gente estudava, ouvia nas palestras, e a prática efetiva na escola, que pudesse aglutinar os professores, que pudesse envolver os professores, as famílias de fato. Como é que isso se concretizaria, né? Nós dizíamos que queríamos criar alguns instrumentos de trabalho que tivessem regularidade, ou seja, que sempre se repetissem com a criatividade necessária, mas que a gente soubesse que o planejamento era mais ou menos assim, né? A varanda de partilha era isso, o ciclo de saberes e conhecimentos era isso, né? Então, a gente foi criando esses instrumentos nessa rede que a gente chama ainda hoje, né? Para que o professor que volte para a escola do campo, pelo PSS, né? Ele se sinta de novo em casa, acolhido, faça parte dessa rede, e que quando saia, ele também faça isso, né? Na sua escola, né? Essa fala do Claudinei, ela se insere nessa lógica de construção, né? Daquilo que a gente veio fazendo ao longo desses 8 anos, e a escola do Claudinei foi uma escola que iniciou, que ajudou, né? Que foi aqui, a gente diz, uma escola referência, com quem a gente trabalhou muito, e tem coisas que se consolidaram, né? E a gente pensa que para o ano que vem o desafio talvez seja, né, agora a gente falar desse instrumental na relação com a plataformização das escolas, né? Como é que a gente lida com isso? Acho que a gente vai ter que dar esse passo, quem sabe, né? Para a gente pensar. Por que eu digo isso? Porque olha só, quando nós começamos a falar de planejamento lá em 2015, também havia dificuldades, né? E os professores, muitas vezes, pensavam, havia assim aquela coisa, tá, mas nós já planejamos, né? Tanto que, para a gente se aproximar dessa lógica que a escola já tinha e desenvolvia, é por isso que o planejamento tem esse nome, planejamento coletivo interdisciplinar, porque a gente pegou um pouco a lógica da diretriz de 2008. Por quê? Porque a gente queria partir do lugar que os professores estavam, daquilo que eles já sabiam, que era a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né? Dos objetivos de ensino, igual estavam lá nas diretrizes, de toda aquela questão do conteúdo estruturante, né? Básico, específico, e nós desenhamos daí os conceitos para ficar nessa mesma lógica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a educação do campo, por ela ter essa raiz na educação popular, né, por ela ser um galho da educação popular, ela sempre vai partir daquilo que a escola tem, já sabe, já conhece, já sabe fazer. E depois a escola vai construindo a partir, então, desse referencial. E que no início, então, a gente tinha esse olhar, e que, de certa forma, agora, 8 anos depois, eu penso que ele está bastante consolidado, e já, quem sabe, é hora da gente pensar nesse novo contexto, né, de nova, talvez, formulação da educação pública no estado do Paraná, como é que a gente se posiciona frente a isso enquanto educação do campo. O planejamento coletivo interdisciplinar, ele nasce ele se organiza, ele é discutido a partir daquilo que os professores já faziam, né? Tanto que nós pegávamos os planos de trabalho dos professores e trabalhávamos a partir deles, né? E a gente foi trazendo o dossiê, foi trazendo o inventário, dossiê, e foi trabalhando a partir dali. E as varandas também, uma das grandes preocupações das escolas era o quê? A gente tem dificuldade de trazer as famílias para as escolas, né? A escola do Claudinei não era tanto, que é uma escola que tem um diferencial em relação à comunidade, assim, né? A comunidade muito participativa. Mas a grande maioria das escolas não era assim, né? Os pais vinham,
talvez vinham só aqueles pais que tinham que vir porque o filho estava com problemas, tinham que vir mesmo para ver como que estava a nota, né? E eles tinha muito trabalho, não conseguiam se organizar num dia para vir, né? E aí a gente começou a pensar que teríamos que criar um espaço que acolhesse os pais, assim como eles nos acolhiam no dia que nós íamos nas trilhas para as casas deles, né? Que a gente já falou aqui, o tanto que essas famílias acolhem a gente quando a gente chega na casa deles. Então, nós éramos tão bem acolhidos, e tinha um bolinho lá, e tinha um chimarrão, um café, uma pipoca, né, um pão que a mãe recém tinha feito, né, tinha sempre uma coisa boa, uma fruta, né, para oferecer para a gente, daquilo que eles tinham lá. Nessa varanda, a gente sentava, conversava, comia, e a ideia foi, puxa vida, vamos chamar de varanda, né, porque a varanda é o lugar que acolhe as pessoas, assim como nós éramos acolhidos nas trilhas. E essa ideia da varanda, ela foi vindo, então, como um lugar para ressignificar aquelas reuniões trimestrais que as escolas tinham, que nem sempre elas davam aquele resultado esperado pela escola, tanto para a escola quanto para os adolescentes, né, crianças, e também para as famílias. E aí foi até que a gente criou a ideia, então, de colocar mais um adjetivo ali, né, varandas de partilha, lugar de partilhar, então, todo o conhecimento produzido no trimestre, o aproveitamento dos alunos, que seriam as notas, os resultados que eles tiveram, ou mais ou menos, como as famílias esperavam ou não, né? Mas, enfim, conversar sobre esse aproveitamento, e também o lugar de ver todos esses trabalhos bonitos, as apresentações, né, que os alunos fazem, trazer uma fala, uma palestra que precise falar daquele assunto, ou o próprio diretor, os professores falarem, né? E, para coroar tudo isso, aquela mesma cultura que tem quando a gente chega na casa deles, que sempre tem uma coisa boa para a gente comer, para conversar, para confraternizar nesse momento. Então, as escolas também sempre fazem alguma coisa para comer, né? Seja uma janta, um café, um lanche, o que tiver, conforme cada escola. Então, foi esse um pouco essa primeira ideia que a gente teve para se criar as varandas de partilha e para fazer o planejamento, né? E, então, um pouco nesse contexto que agora o Claudinei traz para nós, então, o que eles têm vivido, como eles têm feito, né, e que resultados estão tendo, desafios, enfim, traz um pouco a experiência da escola, né, Claudinei, da Escola Estadual do Campo Paulo Freire, colégio. Então, a gente agradece muito a tua presença aqui, da tua escola, né, na tua pessoa, de todos aqueles que batalham nessa escola, que estão lá, que um grande número de famílias, estudantes e professores, né, e fica com a palavra, fique à vontade, e te agradecemos muito. Ok, obrigado, Cecília. Boa noite a todas e a todos, né? Uma satisfação estar aqui participando desse encontro da Refocar. Quando a gente sempre fala do planejamento coletivo, a gente ressalta, porque o trabalho na escola, por mais assim que tenha uma, duas, algumas pessoas que estejam à frente, trabalhando, puxando, incentivando, né? Mas sempre é coletivo, é sempre no coletivo que nós conseguimos as conquistas, né? E realizar o trabalho mesmo. Esses dias, inclusive, nós estávamos falando isso, que como nos últimos anos, assim, vem dificultando, né, no Paraná, as políticas educacionais aí vêm nos oprimindo, digamos assim, né, mas, assim, a resistência, ela é um pouco mais suave, porque a gente se apega ao coletivo e vai se dando as mãos, né, e vamos caminhando. O Colégio Estadual do Campo Paulo Freire iniciou o trabalho ali em 2015, né, no segundo semestre de 2015, e eu estava como professor nesse ano ali, e realmente, assim, é um trabalho que ele faz uma diferença muito grande para o trabalho do professor. Mas então, falando assim da nossa experiência, então, do planejamento coletivo, nós temos, então, a partir de 2016, nós, então, conseguimos efetivar o trabalho, né, com planejamento coletivo e todas as outras ações que o professor Bonamigo citou ali, né, que fazem parte do processo ali das escolas do campo, né. Então, também, assim, só quero destacar que
foi importante para que esse trabalho se consolidasse, o apoio do Núcleo de Educação, do Núcleo Regional de Educação aqui de Francisco Beltrão, né, que sempre apoiou, né, e também, além do apoio, para que a gente tivesse um amparo legal também, via Núcleo de Educação, e no colégio também foi inserido no PPP do colégio a questão do processo da educação do campo e todas essas ações, né, planejamento, a varanda, e enfim, e todas as ações que acontecem foram inseridas no PPP para que a gente pudesse ter esse amparo legal também, via SEED, via núcleo, e também para que o professor estivesse ali amparado com um documento oficial do colégio registrado no PPP essas ações, né? Então, o planejamento coletivo interdisciplinar, ele é um momento, assim, como eu disse, assim, pedagógico, um momento para o professor, que é um momento de formação continuada, né? Nós falávamos sempre, né, Cecília, que o trabalho que é um trabalho, assim, pensado no aluno, pensado para que melhorasse, né, o aprendizado, e por que não os índices, né, também, que esse governo cobra muito índices, né, mas, assim, para que o aluno realmente pudesse aprender o conteúdo, né. Mas, assim, uma surpresa é que o planejamento, ele se mostrou como uma ferramenta de formação continuada para o professor. Por quê? Porque o planejamento coletivo, ele passa a fazer com que o professor volte, né, aos seus conteúdos, volte à sua disciplina, rever conteúdos e rever os conceitos, né? Porque um dos elementos do planejamento coletivo que eu acho, assim, fundamental é o professor fazer a reflexão do conceito que ele deve trabalhar com o aluno, né, a partir do conteúdo. Então, ele tem o conteúdo, e desse conteúdo, qual o conceito que o professor precisa que o aluno entenda, né, compreenda. Então, é por isso que é um momento de formação continuada para o professor também, né? E outro aspecto fundamental do planejamento coletivo é a questão justamente de ser coletivo, né? Porque na rede estadual, né, de uma forma geral, os professores, eles fazem o seu planejamento de trabalho, eles fazem de forma individual, né? Um planejamento individual. E aí, esse elemento do planejamento ser coletivo, ele inova, porque aí o professor, ele senta com o seu colega, e começa a pensar a sua disciplina e qual é a relação da sua disciplina com a disciplina do colega, com a outra disciplina, né? E aí o professor, ele passa, né, a também se formar, porque além da sua disciplina, voltar e rever, né, o seu conteúdo, ele precisa pensar um pouco no conteúdo da outra disciplina e que momento esses conteúdos ali podem caminhar juntos, digamos assim, né? Então, assim, é um momento, assim, espetacular de formação para o professor também, né? Enfim, né, poderíamos abordar mais essa questão da formação, que eu acho fantástica, né? E é um momento, assim, eu sempre gostei de participar dos planejamentos coletivos, né, quando era possível, alguns momentos não, porque a gente consegue usar muita criatividade, né, no momento de você, além de pensar nas disciplinas, você pensar em atividades que contemplem 2, 3, 4 disciplinas dentro de uma atividade ali. Então, dá para se usar a imaginação e a criatividade de forma brilhante, né? Enfim, mas aí nós temos, a Cecília fala isso muito bem, né? Eu só vou comentar aqui, mas depois ela pode até, se eu falar alguma coisa errada, complementar e me corrigir. Mas, assim, nós temos 2 movimentos, né? Quando nós pensamos esse trabalho pedagógico, que é um movimento para fora da escola e um movimento para dentro da escola, né? E aí, o planejamento coletivo é um movimento de dentro da escola, né, que
juntamente com a jornada de saberes, o círculo de saberes, né? Então, é um movimento de dentro da escola, porque é a partir desse sentar coletivo com os professores, desse planejar esse trabalho pedagógico, esse trabalho com os conteúdos, que os professores irão fazer o movimento, né, com os alunos depois, a partir do seu planejamento. E os movimentos para fora da escola, da varanda de partilha, das trilhas escola-família, né, que são as visitas, a festa das sementes, né, enfim, a construção do inventário da realidade, que é fundamental para o planejamento coletivo, né, então, são esses dois movimentos, um movimento para fora e um movimento para dentro da escola. Dentro dessa proposta, né, da educação do campo, o aluno, ele tem direito ao conhecimento, né, e para que ele possa ter, de uma forma assim, ter esse conhecimento melhor, né, então nós temos algumas ferramentas, e uma dessas ferramentas é o conceito, né? Então, o conceito, o que ele é? Ele é uma ferramenta do pensamento. Por isso que o professor, quando ele pensa no seu conteúdo, ele também tem que pensar qual que é o conceito que ele precisa que o aluno compreenda, porque esse conceito do conteúdo é a ferramenta para o pensamento do aluno, para que o aluno possa fazer essa reflexão do conteúdo com a realidade dele. Então, é esse conceito que será essa ferramenta que proporcionará, né, que o aluno possa absorver esse conteúdo de uma forma melhor. Então, nós temos uma fonte educativa, né, que, digamos assim, vamos colocar um exemplo, o trabalho e a renda, né? Então, o trabalho e a renda é a fonte educativa que o professor irá partir para pensar a porção da realidade. Então, lá na realidade, né, pensando nessa fonte educativa do trabalho e renda, então lá na realidade ele vai pegar o trabalho, por exemplo, o trabalho do homem e da mulher no campo. Então, essa é a porção da realidade. Então, daí cada professor, dentro da sua disciplina, ele vai pegar o seu conteúdo, né, e aí, no seu conteúdo, o que ele pode trabalhar, né, pensando no trabalho do homem e da mulher do campo. Então nós temos a fonte educativa, a porção da realidade, e aí o professor articula com o seu conteúdo, e daí, a partir desse conteúdo, pensa o seu conceito, para que ele possa planejar e fazer o trabalho com o aluno. Como fazer com que os professores sentem para fazer o planejamento coletivo, sendo que nós temos professores que trabalham em 5 escolas, em 3 escolas, e enfim. Então, nós começamos, então, em 2016, o trabalho da educação do campo. Então, a Cecília sempre frisou isso, né, e realmente é um elemento fundamental, né, a palavra processo. Então, é um processo que sempre está evoluindo, nunca está estagnado e nunca acaba, né? É um processo que sempre está caminhando. Quando nós começamos em 2016, nós começamos com o planejamento coletivo sendo realizado durante uma semana toda. Então, durante a semana toda, os professores, eles iam para o colégio e eles ficavam na sala dos professores, sentados, planejando coletivamente. Por outro lado, nós não poderíamos dispensar os alunos teriam que ter aula, né? E como que nós fazíamos isso, então? Eram convidadas universidades, outras instituições, professores, para que fossem até o colégio dar palestras, dar cursos, enfim, atividades para que os alunos ficassem na escola com atividades e os professores ficassem na sala dos professores fazendo o planejamento coletivo. Então, era articulado dessa forma. Então, os alunos, eles tinham o tempo todo
de aula, todo período eles tinham palestra, tinham oficinas, tinham cursos, né? Às vezes, em alguns momentos também, eles saíam do colégio para ir visitar um outro espaço na cidade, enfim, eles sempre tinham alguma atividade para que os professores pudessem ficar fazendo o planejamento coletivo. Então, isso foi realizado em 2016, como eu disse, durante uma semana toda, né? E 2016, 2017, e no 2018, a partir de 2018, 2019, aí nós fizemos uma alteração e não foi necessário ficar a semana toda fazendo o planejamento coletivo. Então, ficaram 3 dias de planejamento, que os professores ficaram planejando e os alunos ficaram com outras atividades. E também porque a rotatividade dos professores nas escolas do campo, né, e na nossa escola também, ela é uma rotatividade muito grande. Então, todo ano muda-se praticamente 90% dos professores mudam. Então, tem ano que nós temos um quadro de professores, um quadro muito grande, né, devido à rotatividade. Então, aí nós não conseguimos fechar o planejamento em 3 dias. Então, é necessário que o planejamento seja feito em mais dias para que a gente possa contemplar todos os professores que vão até o colégio. Agora, ocorreram anos que o quadro de professores ele ficou bem concentrado, então era possível em 3 dias reunir os professores, todos os professores da disciplina, e eles se encontrarem e fazerem esse planejamento coletivo. O planejamento coletivo, ele tem agora, passando agora, né, passando o 2020 ali, o ano da pandemia, né, que, é claro, na pandemia nós não conseguimos realizar o planejamento coletivo, né, de forma presencial, e aí em 2021, daí nós fizemos o planejamento coletivo por Meet, né, em 2020, no último trimestre ali, fizemos um encontro por Meet, né, mas como era tudo novo ainda, então conseguimos fazer algumas combinações, né, mas 2021 daí fizemos um planejamento por Meet, né, e aí depois voltou presencial. Esse ano de 2023, infelizmente, assim, com essa plataformização, então nós fizemos o planejamento de uma forma mais, não conseguimos reunir os professores para fazer o planejamento, então nós fizemos o planejamento assim, mais a pedagoga conversando com o professor, conversando com o outro, e fazendo um planejamento mais flexibilizado, digamos assim. Um outro fator assim, importante, né, para fechar sobre o planejamento, é que após os professores terminarem o planejamento coletivo, esse planejamento ele é impresso e ele é colocado na sala de aula para que os alunos possam acompanhar quais os conteúdos que serão trabalhados, né, quais as atividades que serão desenvolvidas, quais as disciplinas que estão trabalhando juntas, né, então os alunos aí, para que eles estejam acompanhando todo esse trabalho, e estejam inseridos também, né, dentro dessa perspectiva aí do trabalho coletivo também, né. Acho que do planejamento coletivo, Cecília, né, claro que, né, daí você pode complementar aí mais alguma coisa, mas é mais ou menos isso, né. E o Claudinei, eu acho que é muito importante isso que você comentou, falou, desde da varandas, né, da partilha e também agora o planejamento, mas pensa, Claudinei, naqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nas escolas, e vocês têm uma trajetória, uma experiência construída ao longo desses 8 anos, que ela tem como ser ampliada, na minha opinião, e servir também como um suporte para que os professores possam, nas suas escolas, a partir daquilo que você está explicando, possam também também ter como uma referência e dizer o seguinte, olha, então, estamos pensando aqui na escola em fazer um planejamento coletivo interdisciplinar. Né? Vamos dizer que a escola decida
de que, não, vamos fazer esse instrumental, vamos aplicar. Então, Claudinei, se você me permite fazer uma pergunta a você, de você explicitar um pouquinho mais. Vamos começar assim. É o planejamento do processo de ensino e aprendizagem, concorda? É o processo, vamos falar assim, o planejamento coletivo interdisciplinar, ele tem como eixo central o processo de ensino e de aprendizagem, professores e estudantes, sim? Então, envolve o processo de ensino, é dar aula, é o ofício, é o nosso trabalho, vamos falar assim, isso de forma específica. Nós temos muitas atividades que nos envolvem na escola. Não, mas o professor tem que ir para a sala de aula. Ele tem que ir para a sala de aula, os estudantes estão na sala de aula, quer dizer, tem que desenvolver um processo de ensino e de aprendizagem, por parte dos professores, por parte dos discentes, estudantes, enfim, todo mundo. De forma, assim, bem simplificada, Claudinei, como começa? Como sugestão, você pega o currículo, você pega a matriz curricular do Estado do Paraná, você pega o CREP, você pega um documento curricular, você pega o CREP, você pega a BNCC, da BNCC você faz o quê? Com os conteúdos que os professores estão estudando. Como é que é o fazer o planejamento na prática? Falar assim, aquilo que, o que possibilita os professores, como é que é feito, como que o professor participa, como que se dá essa interação entre os professores para ser coletivo, trazendo a proposta curricular, trazendo o dossiê, a porção da realidade, não, as fontes educativas, a fonte educativa é maior, depois as diferentes porções da realidade dentro dessa fonte educativa que é maior. Como é que acontece esse planejamento efetivamente lá nessa reunião? Você diz, reúne os professores. Tá, mas o que os professores fazem nesse planejamento? Como é que é esse desenrolar do planejamento? Além de, considerando todos esses aspectos que você já colocou. Certo. Então, os professores, eles sentam e eles partem do conteúdo oficial, né, o currículo priorizado, e agora nós temos os conteúdos todos no LRCO, né, que eles estão todos inseridos ali dentro. Então, o professor pega esse conteúdo, que é o conteúdo oficial, né, que é o currículo priorizado, inclusive o direito ao conhecimento do aluno no campo, ele passa por esse elemento, né, que o conteúdo ele tem que ser o conteúdo oficial, ele não pode ter menos nem mais, né, tem que ser igual. Então, os professores partem do conteúdo oficial, desse currículo priorizado, né, e agora todo o conteúdo, todo esse currículo, ele está no LRCO, o que facilita também, porque está tudo digitado, pega lá, tira aqui, mas isso também não limita o professor para que ele não possa buscar um conteúdo ou um livro que ele tenha, que ele possa, que ele já trabalha, que ele tem todos os conteúdos ali da disciplina dele, né? Então, além disso, nós construímos coletivamente, né, o livro que é o Planejamento Coletivo Interdisciplinar e Instrumental Metodológico, que esse livro foi construído coletivamente em 2018, né, Cecília, foi construído esse livro com as escolas que estavam participando do projeto, né, eram 4 escolas naquela época, se não me engano. Foi organizado esse livro pela Cecília e pela Rosane, né, e dentro desse livro, esse planejamento coletivo, esse instrumental metodológico, ele traz além de todos os passos para se realizar o planejamento, né, explicando o que é o planejamento, né, o que é a jornada de saberes, ele também traz um mapa de conteúdos e conceitos. Então, esse mapa de conteúdos e conceitos, ele foi construído, como eu disse, coletivamente, pelos professores que estavam nas escolas, lá em 2018, e ali nós temos, então, os conteúdos
por trimestre de cada disciplina, e além dos conteúdos, o conceito de cada conteúdo. Então, esse instrumental, ele é um instrumental riquíssimo, né, que os professores também usam no momento do planejamento. A partir desse currículo priorizado, a partir dessa distribuição no trimestre dos conteúdos de todas as disciplinas, é feita uma divisão por área de disciplina, todo mundo, mesmo na escola, é por séries, por ano, também tem essa possibilidade, né? Então, e aí, como que esse currículo, como que esses conteúdos que se sintetizam no conceito, porque a aprendizagem, ela se dá pelo conceito, sem dúvida nenhuma, pela fundamentação desse livro que você se refere, Claudinei, está bem explícito isso, de que é um instrumento, é uma ferramenta intelectual que possibilita aos estudantes, pelo conceito, compreender a realidade deles, local, nacional, mundial, a realidade do mundo, afinal de contas, né, nas suas múltiplas dimensões e linguagens, possibilidades, objetos, enfim, e pelos conceitos. E aí, como que vem o diálogo também com a realidade? Porque o dossiê, ele traz essas fontes educativas, né? Ela traz um histórico, ela traz sobre o comércio, sobre saúde, sobre lazer, sobre religião, ela traz sobre o trabalho, sobre as indústrias, sobre o comércio. Então, tem múltiplas fontes educativas com várias porções, né, de como se distribui tudo isso. Então, os professores, eles têm, nesse planejamento, então, a possibilidade, aí é a pergunta, né, de fazer essa relação entre os diferentes conteúdos e conceitos com as diferentes fontes educativas e porções da realidade. É isso? E aí, no momento de ensinar, fazer com que os estudantes consigam, a partir do conceito, compreenderem, relacionar, fazer uma leitura dessa fonte educativa, dessa porção da realidade, interpretá-la a partir do conceito, o que abre possibilidade, sem dúvida nenhuma, de intervenção nessa realidade, né? Porque, afinal de contas, não é só compreender o mundo, né? É preciso intervir no mundo, porque nós somos, os seres humanos, são seres que intervêm no mundo, né? Pelo trabalho, pela cultura, pelas linguagens, né? Pelo conhecimento, enfim, por todas essas formas. Então, é no planejamento coletivo que se organiza o processo de ensino-aprendizagem, a aprendizagem por conceito e essa relação intrínseca com a realidade. Sim? Isso, só lembrando, né, o Bonamigo falou ali, eu tinha esquecido de falar. O planejamento coletivo, os professores fazem por série, né? Pega os professores da sexta, depois os professores do sétimo, do oitavo, então eles se sentam por séries ali. Exato. E o que é interessante nisso que o Bonamigo coloca, né, Claudinei, é que quando eles sentam por série, que você falou lá no início, que é um aspecto muito importante, a gente tem até a dissertação da Luciane Cerati Borges, né, que escreveu sobre a formação de professores, né, e ele vai pegar o conteúdo na época era da diretriz, mas hoje é do RCO, e o conteúdo do dossiê, e aproxima isso, vai analisando com quais conceitos podem dialogar na produção, na apropriação do conhecimento ali do conteúdo que vai ser ensinado na série, se constroem pequenos grupos e disciplinas. Então, junta lá, nós, do português, podemos nos juntar com a geografia, ou com a história, com a arte, aí a matemática se junta com ciências, né, com educação física. Então, em cada turma se juntam de 2 a 3 grupos, normalmente, de professores, que a gente chama grupo das disciplinas. E isso é formativo, né, Claudinei, que você dizia, porque o professor, ele vai ver todo o conteúdo da arte, o professor da arte vai ver todo o conteúdo da história, e juntos vamos ver o da matemática, e vamos pensar sobre esse conteúdo. Cada professor vai falando do seu conteúdo, pois mas o meu conteúdo tem essa especificidade, nesse mês eu preciso dar conta disso, né? Ou então temos o mês da consciência negra, né? Como é que podemos, então, discutir esses conteúdos articulados a esse movimento que tem na escola, ou
Semana da Pátria, né? Ou é uma outra período de plantação, onde vai se trabalhar com festa das sementes. Então, esse momento do planejamento coletivo interdisciplinar, ele é muito forte porque ele faz com que os professores entrem no conteúdo do outro e compreendam a série no todo, né? Acho que isso é bem importante, e o que você dizia no início da formação continuada, e que nós falamos, estudamos aqui, que é o quê? Uma formação continuada que se dá pela prática pedagógica. Então, você tem uma formação continuada pela prática, e aí, de vez em quando, se reunia, né? A gente hoje não consegue mais fazer isso, mas esse grupo aqui que nós temos online é essa tentativa, né, da gente se reunir para falar das práticas e teorizar sobre elas, né? Essa é um pouco a ideia desse momento de formação aqui, que é o que antes nós fazíamos presencialmente, né? Depois da pandemia acabamos migrando aqui para online, né? Mas é isso mesmo, Claudinei, acho que dá para... O que eu também acho que você falava antes é que agora nós teríamos que retomar um pouco contando com o RCO, quer dizer, com o RCO, como que fica essa relação com o dossiê e talvez reorganizar um pouco essa dimensão de como fazer, né? Mas eu penso que o coletivo não se perdeu ali, é só um pequeno jeito uma pequena mudança no jeito de fazer. Por que o interdisciplinar? Aí você vai dizer, tá, mas a interdisciplinaridade, assim, vamos falar assim, teoricamente, você pega um objeto, um determinado objeto, e para nós esse objeto é a fonte educativa, vamos falar assim, né? É uma porção da realidade. Então, sobre esse objeto, há um olhar sobre esse objeto, essa mesma realidade, essa mesma porção da realidade. Você falou antes, deu um exemplo sobre o trabalho do homem e o trabalho da mulher, ou a divisão de gênero no trabalho no campo, né? Ou do trabalho do campo. Então, dá para se dizer, vamos falar assim, um conceito, um conceito de trabalho, por exemplo. Um conceito de trabalho. Aí você tem uma determinada porção, você tem uma fonte educativa, trabalho, relações sociais na comunidade, uma coisa assim que saiu lá que foi montado a partir do inventário e também está no dossiê. Então, você tem trabalho. Então, você tem o conceito de trabalho, que envolve o trabalho, a dimensão teórica do trabalho, e aí você tem as formas de ser desse trabalho trazidas pelo dossiê. A forma histórica, social, na comunidade, nas unidades de produção familiar, enfim, o trabalho das famílias, dos jovens, das crianças, enfim, tem essa dimensão. Mas aí, o interdisciplinar é o seguinte, olha, todas as disciplinas, vamos falar assim, algumas disciplinas, ou determinadas disciplinas, pegam esse conceito. Então, para a geografia, que dimensão nesse conceito de trabalho possibilita desvelar, compreender de forma mais profunda as relações de trabalho, sob o ponto de vista dos espaços, da territorialidade, enfim, seria nessa direção, Claudinei? E é isso mesmo, Bonamigo. Porque aí em geografia, né, o professor vai partir buscar esse elemento que você coloca, digamos assim, na língua portuguesa, né, o professor vai pegar lá a literatura, né, que elemento da literatura retoma o trabalho do homem e o trabalho da mulher, né, que nós temos, né, tem vários exemplos na literatura, né, vários autores que escrevem textos colocando essa diferença, né, o que o homem faz, o que a mulher faz, né, que está presente lá na realidade também. Aí você pega a história, né, quais os elementos históricos, né, o que a história traz dessa divisão do trabalho, né, a partir da realidade ali também, enfim, todas as disciplinas daí vão buscar esse elemento, e aí isso vai... esse é o interdisciplinar, né, que você coloca ali, né, e aí o trabalho interdisciplinar, ele parte da realidade, né, ele não parte do conteúdo, não é o conteúdo, né, claro, conteúdo, porque o conteúdo, se a gente pegar química e língua portuguesa, o conteúdo em si,
ele não vai ter uma relação, né? Nós não vamos conseguir fazer uma relação objetiva ali, né? Digamos assim. Mas se você pega a realidade, é possível você pegar um elemento, fazer um estudo ali a partir da realidade, assim, a química, processos químicos que acontecem, por exemplo, na hora de fazer a silagem, ocorrem processos químicos, e daí esse processo, essa silagem, ele é fruto de um trabalho que ali no campo é o filho que faz, a mulher que faz, é o homem que faz. Então aí você vai discutir o processo químico a partir dessa fonte trabalho, né? E daí pensando essa divisão do trabalho. Quem que faz a silagem? Né? Por que é a mulher? Por que é o homem que faz? E daí vai fazendo essa discussão, vai fazendo esse debate, né? E aí vai inserindo as disciplinas. Então, acredito que esse elemento é fundamental, porque aí a interdisciplinaridade, ela parte dessa realidade, e aí fica fácil a compreensão, né? Porque aí o aluno começa a perceber, olha, isso acontece lá na minha realidade, e eu estou vendo isso aqui agora, lá na química. Então, porque o aluno sabe como que funciona a silagem, ele sabe o processo químico, então ele vai, quer dizer, ele sabe por que se faz a silagem, daí ele vai estudar qual que é o processo químico, né, o conceito científico ali, e aí a partir disso ele vai começar a refletir e pensar, né, o trabalho, e enfim, né, eu acho que é mais... Viu, Claudinei? Filha. Não, eu ia dizer que se quiser trabalhar com língua portuguesa, por exemplo, vai trabalhar o conteúdo de argumentação em português, né, a construção de texto argumentativo. Então, o português vai trabalhar esse gênero, né, dentro de um gênero, a construção de texto argumentativo com essa discussão da química, quer dizer, ele vai falar, então, vai falar da relação da silagem com a química, com o homem e a mulher trabalhando lá na roça. Ele vai construir frases argumentativas pelo sim, pelo não, como faz, por que isso. Quer dizer, ele vai ter que pensar sobre isso na língua portuguesa. Então, ele fica com o quê? Ele fica com toda uma relação da realidade, criando um movimento para esse conteúdo lá do RCO, né? Fazendo com que ele se aproprie desses significados teóricos ali, por exemplo, das transformações químicas que tem na silagem, com a tabela da química lá, né? Na perspectiva do sentido da sua vida, do seu trabalho, das suas relações, enfim, né? E nesse caso, poderia ser renda, por exemplo, também, né? Discussão de renda. Isso quer dizer, produzir silagem, tratar o gado de leite com silagem, ou com ração, ou com pasto verde, é mais ou menos rentável, né? Então, isso também poderia ser um outro tema que poderia entrar atravessado ali com a geografia, com o solo, né? Então, essa é a lógica, né, Bonamigo, que você perguntava, né, Claudinei? Esse movimento que a gente conseguiu dar com a ideia do planejamento coletivo por série. E aí eu acho que uma coisa interessante de se dizer, que pode pensar assim, nossa, mas é muito trabalhoso. Não, a série toda quase que faz o mesmo movimento da realidade. No máximo, duas coisas diferentes. Um está trabalhando lá com silagem e trabalho, e outros vão trabalhar com uma outra coisa, porque fica mais próximo lá. Mas não é assim, não se trabalha... O interdisciplinar e o grupo por série é para diminuir um pouco do trabalho do professor. Cada professor pegar uma coisa da realidade. Não. Você pega dois movimentos da realidade presentes no dossiê, que está ali na mão, agora está online, e aí facilita para o professor, porque ele ganha mais tempo para trabalhar, aprofundar tanto os conceitos da sua disciplina, quanto essas relações sociais que estão postas ali na realidade, né? A partir do dossiê. Esse é o passo que a gente deu, que a gente chama de instrumento, né, Claudinei? Esses instrumentos pedagógicos que a gente construiu para conseguir chegar mais perto do que se diz da educação do campo, que é a partir da realidade do sujeito vive, mora e trabalha, né? Onde constrói sua vida. Aí pode ser assunto do agronegócio também, né? A diferença é entre tal plantadeira com tal plantadeira, né? Com o PI, com a irrigação, e ali vai. Aí o mundo do trabalho do campo é imenso, né? E vai embora, né? O inglês, né? Para você ler um manual do trator, para você precisa ter o inglês. A questão agora da robótica, que agora nós temos robótica, né? Então, dá para se
enfim, tá tudo ali, né? Tá tudo ali na realidade. Só a gente, por isso que o planejamento coletivo ele é muito rico, porque o professor consegue perceber esses elementos lá na realidade para planejar, né? Para trazer através da fonte educativa ali, né? O professor percebe isso e vai articular com, né, os seus conteúdos, né? E o interessante é fazer esse debate, essa reflexão, né? E se percebe que, por aquilo que vocês colocaram, que é possível de ser feito na escola, eu diria, torna o trabalho pedagógico, organiza o trabalho pedagógico, organiza a dinâmica da interação entre os docentes, organiza o processo de ensino-aprendizagem e gera, na minha opinião, um processo de ensino-aprendizagem muito significativo por parte dos discentes, por parte dos estudantes. Porque na medida em que eles têm também, você comentou, né, Claudine, eles trazem isso, porque eles já sabem disso, eles já fizeram silagem, eles já meteram a mão nisso. Bom, mas eles não entendem, talvez, teoricamente, o processo da reação química. E aí o conteúdo, e aí o conceito que vai dar condições de ele lidar com essa porção da realidade, com essa fonte educativa, de uma forma, vamos falar assim, com um conhecimento científico, e não com o senso comum, uma opinião sobre aquilo que gera aquelas coisas, ou comentários muito superficiais, como é normalmente assim na vida, né? Na vida do cotidiano de todas as pessoas, né? Então, o papel importantíssimo da escola, do colégio, né, do processo de ensino-aprendizagem com essa relação. Quer dizer, você traz a realidade, tá, mas traz a realidade, mas elucida essa realidade a partir do conceito, e o conceito dá a ferramenta intelectual e prática de intervenção nessa realidade. Então, penso que por essa exposição, na minha opinião, dá para dizer que é possível fazer, que as escolas podem fazer, que melhora o processo de ensino-aprendizagem, que torna o processo de ensino-aprendizagem significativo, tanto por parte dos docentes, como por parte dos estudantes. As varandas de partilha, me diz mais alguma coisa? Elas acontecem na escola? Como é que acontece? Quem vem para a escola? O que se faz lá nessa varanda de partilha? É um dia todo, uma manhã toda? Como é que se organiza a varanda de partilha? Me explica um pouco mais, porque é uma atividade geral, mas vamos ver como que se constrói essa varanda de partilha. Certo. Só quero finalizar aqui dizendo do planejamento, né? Que você falou assim uma palavra fundamental, que é dar significado, né? Para o aluno e para o professor, mas para o aluno também, porque nós percebemos assim que depois do planejamento vem o círculo, né? Que é o momento que os alunos apresentam o resultado do trabalho, né? E os alunos, eles falam, eles apresentam, e eles gostam de apresentar porque eles sabem o que eles estão falando, né? Porque é isso, né? Ele sabe aquilo da realidade dele, ele viu que o conteúdo tem na realidade dele, ele sabe, e agora ele tem a base científica, né? A partir do estudo ali da escola. Então, quando ele apresenta isso com uma alegria muito grande, porque os alunos geralmente não gostam de apresentar trabalho porque eles não entenderam, né? A gente não gosta de falar o que não sabe, os alunos também. Então, quando eles vão apresentar, eles apresentam. Nós tivemos, assim, muita satisfação nos círculos, nas apresentações dos alunos, alunos que não falavam, que muito tímidos, e na hora de apresentar, foi uma surpresa tremenda, né? Então, traz um significado muito grande. E a varanda, ela é um nome, assim, muito bonito mesmo, né? Porque a varanda é um lugar gostoso, né? Um lugar gostoso de sentar, de ficar ali conversando, papeando, comendo, né? Assistindo, né? Contando histórias, ouvindo histórias, né? Então, a varanda é isso, né? É o momento que nós reunimos no colégio as famílias, e ali no Paulo Freire nós partilhamos
o colégio, o prédio com a Escola Municipal Irmão Cirilo. Então, nós fazemos a varanda, uma varanda partilhada, é a Escola Municipal e o Colégio Estadual, e a varanda, ela ocorre, são 3 varandas durante o ano letivo. Então, nós temos uma varanda que ocorre ali no mês de maio, né, mais ou menos ali no meio do mês ali, né, 15, 17, né, sempre aos sábados, a varanda de maio, ao sábado. Aí nós temos uma outra varanda que é ali em agosto, né, também ao sábado, e nós temos uma terceira varanda que acontece em novembro, dezembro, geralmente ou é final de novembro ou início de dezembro, né? Aí essa varanda do final do ano, ela ocorre geralmente numa sexta-feira, ou numa sexta-feira com um jantar, ou um almoço, né? Ou num sábado também, né? Esse ano, sábado com o almoço. Então, a varanda é o momento, como eu disse, que nós reunimos as famílias no colégio. E as varandas do meio do ano, né, de maio e agosto, elas ocorrem apresentações de alunos, os alunos apresentam e expõem trabalhos, e nós fazemos gincanas também com as famílias, né? E no momento da varanda, as famílias trazem alimentos para o colégio, né? É solicitado que as famílias tragam alimentos, o doce ou o salgado. A escola também oferece um alimento. No final de todas as atividades da varanda, então ocorre a partilha. Então, por isso que tem o nome varanda de partilha também. Então, partilha o conhecimento, partilha as brincadeiras, a alegria e partilha o alimento. Então, começou em 2016, né? Nós aqui começamos ali com a mini festa das sementes crioulas e a varanda de partilha em 2016, que são 3 no ano, né? Primeira, segunda e terceira. Aí esse é de 2017, que esse é o convite que foi feito. E aí nós fazemos o convite, então, para entregar para autoridades, né, e para as famílias. Aí nós temos, então, essa é a quarta varanda, a quinta e a sexta do ano de 2017, né? Então, aí nós tivemos em 2018 também, né, a Festa das Sementes e a sétima varanda de partilha, né? E a sétima, oitava e a nona, né, que são 3 ao ano ali, então tivemos em 2018. Em 2019 foi a quarta Festa das Sementes, e a 10ª e a 11ª varanda de partilha, em 2019. Aí, daí pulou para 2022, então 2021, daí nós fizemos só 2 ali, daí não tinha o convite, né? Então, aí nós temos em 2022 a 12ª varanda de partilha e a quinta Festa das Sementes. E a 12ª e a 13ª em 2022, então. Que esse é o cenário montado, digamos assim, né? E aí, em 2023, a sexta Festa das Sementes e a 14ª varanda de partilha. A gente só tinha reuniões de pais, né? E essas reuniões, que chamavam reuniões de pais, né? E esse momento trimestral, de uma espécie de uma síntese com a comunidade, ele gerou na escola de vocês uma movimentação muito além do que a gente esperava, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente fala que a educação do campo é uma modalidade cultural, né? Por que ela é uma modalidade cultural e por que a gente precisa se aproximar das escolas que estão lá distanciadas e não sabe por onde começar? Porque aquele sujeito que está lá, ele tem um jeito de fazer as coisas, né? De se organizar, de pensar, de organizar a alimentação, o que ele mais gosta, menos gosta. Então, a escola se aproximando disso, ela vai criando formas de ter mais sentido para a comunidade, né? Que foi o que aconteceu com vocês ali com a varanda. Eu acho que foi muito importante isso, né? Chamou muita atenção isso da parte de vocês, né? Sim, realmente a varanda ela foi fundamental para esse vínculo, né? Para construir esse vínculo, para fortalecer o vínculo também, né?
como eu disse, assim, já se tornou uma cultura. As famílias sempre pedem, né, perguntam quando que vai ter de novo, enfim, querem participar. Isso foi fundamental, né, um vínculo que se construiu, e na festa junina também, que temos, além das varandas, a festa junina, a festa junina, inclusive, ficou fortalecida também a partir das varandas. Essas coisas que a gente diz que a, todas as comunidades do entorno da escola, que participam da escola, elas vão dando esse tom, né? Esse jeito da escola se organizar a partir da perspectiva da educação do campo que está posta no país e que vem se construindo nesses anos todos, né? Então, eu acho muito, como é que eu vou dizer, muito convincente isso para mim, do ponto de vista das teorias da educação do campo, né? E da própria legislação, né? Porque se a gente for pegar a legislação, tanto os pareceres, as resoluções, quanto o próprio decreto ou a resolução da modalidade, ela vai dizer, né? A identidade da escola do campo se constrói a partir do lugar, do saber, do modo de vida, né? A nossa diretriz do Paraná diz a mesma coisa, né? Quando ela se aproxima da comunidade, quando ela se incorpora ao contexto da comunidade. Então, para mim, a varanda de partilha é uma expressão grande disso, né? Se o planejamento ele consegue construir todo um conteúdo de formação indireta para dentro da escola, né, com as famílias, com os professores e os estudantes, a varanda de partilha ela constrói essa relação para fora da escola na relação com as famílias, na medida em que a gente vai se aproximando, né? Eu acho isso muito rico, assim, muito bom. Sim, Mas que isso. ótimo. Pode falar, pode falar. Não, é isso mesmo, Cecília, e a gente percebe isso na escola, né? Até os professores, eles, esse ano, alguns professores novos, né? Eles acharam a participação das famílias, assim, uma coisa, assim, incrível, né? Porque não se tem isso em outras escolas. Muitíssimo obrigado pela sua participação, por essas ricas contribuições ao nosso processo de formação da Refocar, que envolve as escolas públicas do campo, aqui da nossa região, e que se expande para outras regiões. Eu acho que isso que é importante, né? Porque essas referências, elas são muito criativas, e elas quebram essa forma histórica de ser das escolas, e transformam as escolas, transformam os sujeitos que participam da escola. A comunidade vem, a comunidade toma conta da escola, participa da escola, contribui para a escola, ajuda, fortalece, assim como os estudantes, eles dão um retorno, eles aprendem, e se aprende significativamente, se tem o domínio do conteúdo, do conceito, tem as capacidades de intervenção, de compreensão da realidade. Eu tenho certeza que os docentes, os professores, educadores, educadoras, também se refletem muito na prática pedagógica deles, porque não se sentem sozinhos, vamos falar assim, entrando isolado na sala de aula, preocupado, de repente, com disciplina, indisciplina, tantos problemas que individualmente cada professor pode estar enfrentando nesse momento, né? Então, essas condições ou essas formas de ser da escola, a partir desse instrumental teórico-metodológico, possibilita uma transformação da escola, possibilita uma efetivação dessa modalidade que nós tanto falamos. Vamos encerrar agradecendo imensamente o Claudinei e a sua escola, né, por estar aqui com a gente. E reforçar aqui que dia 2 de dezembro, né, hoje termina a formação, mas dia 2 de dezembro a gente tem mais um momento, né, bem importante, que é o momento de encerramento de avaliação e planejamento das atividades desse ano 2023 e 2024, no ano que vem.